Ora, muito bom dia a todos, Senhora Presidente da AMT, senhores restantes membros do Conselho de Administração, senhores representantes das CIMs, senhores autarcas, senhores representantes das autoridades e entidades aqui presentes, senhores convidados. Vamos começar por apresentar o estudo da AMT sobre o Serviço Público de Transporte de Passageiros Flexível em Portugal. O estudo seguiu uma metodologia, como referido pela Senhora Presidente, composta por duas partes. Na primeira, fizemos um diagnóstico sobre a oferta e a procura de transporte flexível, com base nos dados que nos são transmitidos pelas autoridades de transporte, com base no benchmarking internacional, com indicação, enfim, com alguns exemplos de boas práticas e também com base na ação de supervisão realizada pela AMT a 4 CIMs. CIM Região de Coimbra, CIM Região de Leiria, Viseu de Lafões e Médio Tejo. A segunda parte do estudo tem um conjunto de recomendações com vista à melhoria e ao desenvolvimento do transporte flexível em Portugal. A mensagem que gostaríamos de transmitir é, desde logo, a seguinte: o transporte flexível é uma solução inovadora e adaptável. Ele tem sido implementado em diversas regiões de Portugal, em todas as regiões, quer no interior, quer no litoral, promovendo a inclusão social, a eficiência económica e a sustentabilidade ambiental. Mas não podemos falar em transporte flexível sem falar em territórios de baixa densidade. Em 2023, tal como a Senhora Presidente também referiu, a AMT elaborou uma análise estatística sobre a mobilidade em territórios de baixa densidade, que apresentou em simultâneo com a conferência que foi realizada na Covilhã, em outubro, sobre os desafios da mobilidade nos territórios de baixa densidade, e da qual resultou uma união de vontades que reúne a AMT e 5 municípios da Beira Interior, que terão a oportunidade de ouvir da parte da tarde deste evento. Como resulta da figura da direita, os territórios de baixa densidade encontram-se predominantemente no interior, com exceção de Viseu, em contraste com os municípios de elevada densidade que estão no litoral, com exceção do litoral alentejano. A figura da esquerda quantifica a distribuição dos 278 municípios de Portugal continental relativamente à sua classificação como territórios de baixa densidade, que é aplicável a 165 municípios. Como se verifica, a maior parte dos serviços de transporte flexível em Portugal, e terei a oportunidade de referir também noutros locais do mundo, concentra-se em municípios de baixa densidade. Em termos de distribuição da população, o território continental apresenta uma grande assimetria, evidenciada por uma maior densidade populacional no litoral, em contraste com uma menor concentração da população no interior. Daqui resultam desafios de mobilidade bastante diferentes. A par desta realidade, os territórios de baixa densidade são servidos por infraestruturas em grau significativamente inferior relativamente aos territórios do litoral, com impactos ao nível da equidade e da coesão social. É assim na Rede Nacional de Autoestradas, ao nível do Serviço Ferroviário de Passageiros e do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros. Os problemas de acessibilidade em áreas de baixa densidade tendem a agravar-se. Os serviços básicos tendem a estar mais distantes e os meios de transporte para os alcançar tendem a ser mais escassos. Acresce nas zonas de baixa densidade, o transporte regular é, em determinadas zonas, economicamente pouco viável, porque tem custos operacionais fixos muito elevados, e também é pouco atrativo devido às baixas frequências e aos elevados tempos de percurso. Daí a atratividade do transporte flexível. No entanto, este é um problema que se verifica, ou pode verificar também, em áreas de elevada densidade populacional,
como referido pela Sra. Presidente, em determinados horários ou aos fins de semana ou até para servir determinadas zonas, existem déficits ao nível da oferta que tendem a inviabilizar a sustentabilidade económica do transporte regular e, nestes casos, a utilização exclusiva do transporte individual tem consequências a nível ambiental, do congestionamento, da qualificação urbana das cidades e também da marginalização social daqueles que, por diversos motivos, não têm acesso à viatura própria. O estudo caracteriza o transporte flexível em função das suas diferentes modalidades. Em termos de opções de planeamento de oferta, existe uma grande diversidade e as soluções são diversas também ao nível da complexidade e da utilização da tecnologia. Temos desde percursos e paragens com horários pré-definidos que fazem desvios em função da procura ser ativada ou não, para percursos, horários e paragens totalmente flexíveis e depois algumas modalidades mistas. Em termos de articulação com a rede de transporte regular, o estudo muitas vezes faz a referência a que é fundamental existir uma articulação entre as soluções de transporte flexível e as soluções de transporte regular e existem vários exemplos em que o transporte flexível funciona como uma solução de primeira e última milha ao transporte regular. É o caso, por exemplo, de Castelo Branco, do Porto ou de Guimarães. Claro que para que este tipo de serviço tenha sucesso é necessário assegurar a coordenação ao nível dos transbordos, evitando que o transbordo tenha um tempo excessivo ou que não ocorra por descoordenação dos horários. É também desejável a integração tarifária. Em termos de integração tarifária, as tarifas são, neste momento, estabelecidas por regulamentação especial ou nos contratos das autoridades, celebrados pelas autoridades de transporte, mas, de um modo geral, os serviços de transporte flexível são deficitários, uma vez que as receitas são insuficientes para cobrir os custos, ainda que os custos sejam relativamente baixos quando comparados com o transporte regular. Há também um aspecto que gostaríamos de salientar. O modelo de contratualização dos serviços de transporte flexível em Portugal, que recorre essencialmente a serviços de táxi, embora existam soluções com veículos de maiores dimensões, é suscetível de dinamizar o setor do táxi nos territórios do interior. Para isso, é importante que sejam assegurados níveis de remuneração adequados. Existem CIMs, como por exemplo a CIM da região de Leiria e da região de Coimbra, que tiveram a preocupação de garantir que os serviços sejam atribuídos numa lógica de equilíbrio das receitas aos operadores contratados. Relativamente aos veículos, habitualmente, ou de regra geral, são utilizados veículos táxi com uma ocupação de 4 lugares, mas existem situações de utilização de veículos maiores, como por exemplo em Guimarães ou na CIM do Médio Tejo e, por exemplo, no Algarve, as soluções de transporte flexível estão integradas na concessão em vigor e por isso os serviços são assegurados pela frota circulante disponível. Quanto aos critérios de acesso, habitualmente a reserva é feita para uma linha telefónica, pelo telefone ou por SMS, que é gerida por um centro de atendimento criado para o efeito, ou então através de uma plataforma digital. Nos sistemas de reserva mais simples, o gestor do centro de atendimento recebe as chamadas, organiza o serviço, contacta com os operadores e depois confirma o serviço junto dos utilizadores. Este sistema funciona bem quando a oferta e o serviço ainda é de grau de reduzido, mas à medida que se vai aumentando a oferta e os próprios serviços, é aconselhável a utilização de uma plataforma digital que permite uma gestão centralizada das reservas, uma otimização das rotas e uma comunicação automática, quer com os operadores, quer com os utilizadores. Existem já várias CIMs que utilizam plataformas digitais, é o caso da CIM Médio Tejo, da CIM Viseu de Lafões e da CIM Região de Coimbra. No entanto, é importante
assegurar que continua a funcionar uma linha telefónica, e isto porque a maioria das reservas são efetuadas por esta via, principalmente porque uma grande parte da população servida é população idosa que preferencialmente utiliza esta forma de contrato. Relativamente aos modelos de contratação, existem também várias soluções possíveis. O Decreto-Lei 60/2016, que contém o regime jurídico do transporte flexível, permite a celebração de projetos piloto através de procedimentos administrativos simplificados. O Decreto-Lei, neste momento, prevê um prazo de 6 meses e a recomendação da AMT é de que este prazo seja alargado, uma vez que nem sempre é possível obter os dados necessários neste prazo de 6 meses. Também recomendamos, como será referido no final, uma simplificação dos procedimentos de contratação pública, uma flexibilização, uma vez que estas soluções são dirigidas a operadores que são empresários em nome individual, que não têm a estrutura administrativa suficiente que lhes permita concorrer em igualdade de condições com outros operadores. O mesmo se diga quanto às obrigações de reporte na plataforma STEP, que são, enfim, complexas para este tipo de operadores e, portanto, quer ao nível da contratação pública, quer ao nível das obrigações de reporte, a recomendação da AMT, depois da análise efetuada neste estudo, é para uma maior simplificação e flexibilização. Depois, o transporte flexível tem o potencial de transformar a mobilidade. No entanto, o seu sucesso depende da forma como ele é comunicado à população. É fundamental que exista divulgação clara e acessível, porque só isso permitirá que o serviço seja conhecido, seja utilizado e seja apreciado. Portanto, a informação e a divulgação são aspectos também muito importantes. O estudo contém um benchmarking internacional. No fundo, concluímos que as soluções no resto do mundo não são radicalmente diferentes das soluções que existem em Portugal. Também, noutros locais, o transporte flexível existe em contextos mais rurais e de baixa densidade populacional, e com recurso a diversos tipos de soluções, com recurso a táxis, como em Portugal, que é o caso, por exemplo, da Suíça, da Áustria, da Bélgica, da Dinamarca, com recurso à rede de transportes públicos, como sucede, por exemplo, na Alemanha, para subúrbios menos servidos por transportes públicos, como sucede em Espanha, para horários noturnos, para ligações a hospitais ou em função da procura, e na Inglaterra, onde foi feita uma experiência com paragens dinâmicas. Permitam-me salientar, por exemplo, o caso de Girona, em Espanha. Neste caso, foi implementado um serviço de transporte público que funciona no transporte regular e que vai a determinadas paragens quando é ativado pela procura. A reserva é possível fazer com uma antecedência de apenas 15 minutos, no período das 7 da manhã às 8 da noite. E os resultados deste projeto são significativos. Verificou-se que a extensão média da viagem daquele autocarro reduziu de 45 para 18 km, que apenas 80% das circulações foram feitas e que se assistiu a uma poupança de 70% nas emissões e no consumo de combustível, portanto, com resultados bastante satisfatórios. A própria UITP, tal como a Sra. Presidente também referiu na sua intervenção, dedica muita atenção ao transporte flexível, tem um knowledge brief para ser publicado muito em breve. Destaca a atratividade do transporte flexível, consiste na capacidade de dar resposta às necessidades das populações, uma resposta individualizada, e define como tendências uma abordagem regional ao invés da abordagem local, que no fundo é o que as CIMs já estão a fazer, um alargamento, por exemplo, ao transporte médico não urgente ou ao transporte escolar, a utilização de serviços de mobilidade como um serviço e a utilização de veículos autónomos, como neste momento já acontece em projetos piloto nos Estados Unidos e na Alemanha. A
A supervisão da AMT ocorreu em 4 CIMs, como referi, a CIM Região de Leiria, a CIM Região de Coimbra. Oi? Tivemos aqui uma falha no PowerPoint. Eu vou continuando. Portanto, CIM Região de Leiria, CIM Região de Coimbra, Viseu de Lafões e Médio Tejo. Escolhemos estas CIMs porque são exemplos de boas práticas e porque são CIMs que tiveram interações recentes com a AMT. No entanto, existem muitos outros exemplos e o estudo tem um capítulo inteiramente dedicado às experiências de transporte flexível em território nacional. Claro que o objetivo não é ser exaustivo, nem isso seria possível porque a realidade é muito dinâmica. Por exemplo, recentemente, a 25 e 26 de março, a CIM da Beira Baixa lançou os seus 2 primeiros projetos piloto de transporte flexível, um entre os concelhos de Proença Nova e Vila Velha de Ródão e outro entre a Idenha Nova e Castelo Branco. O estudo contém também uma análise SWOT sobre o transporte flexível. Em termos de forças, destaco o facto, em primeiro lugar, de ser um serviço facilmente expansível, ou seja, é possível começar com um serviço de reduzidas dimensões e depois ir alargando à medida da maior adesão e também do sucesso da experiência. É um serviço muito adaptável porque permite o ajuste dos itinerários, dos horários, das paragens, ou seja, permite uma resposta rápida e personalizada, e é um serviço que implica a alocação de recursos financeiros relativamente baixos, quando comparados com o transporte regular, permitindo também alguma poupança ao nível do transporte regular, sempre que funcione de forma complementar, com uma redução dos custos operacionais. São apontadas também algumas fraquezas. Apesar de financeiramente implicar recursos mais baixos, é extremamente dependente de financiamento, porque as receitas não são suficientes para cobrir as despesas, andarão numa média de 20% ou 25%, como teremos oportunidade depois de falar mais à frente, e, a partir de determinado grau, exige uma plataforma tecnológica especializada e um conhecimento técnico especializado. Em termos de oportunidades, diríamos que são tantas e tão ricas as experiências de transporte flexível em Portugal, que isso significa que o conhecimento técnico que se foi adquirindo poderá facilmente ser partilhado e disseminado e, portanto, ajudará a criar novos projetos piloto. Em termos de ameaças, como já referi, a aplicação pouco flexível das regras de contratação pública e alguma dificuldade de adesão dos utilizadores poderão representar aqui ameaças que importa, enfim, endereçar na fase de planeamento e também na fase de execução. O estudo contém também algumas dicas, diremos assim, sobre os passos desde a decisão de implementação até ao momento da execução e monitorização dos contratos. Em termos de decisão de implementação, estas são algumas das questões que sugerimos que sejam equacionadas no momento de tomar a decisão. Gostaríamos, no entanto, de salientar a importância dos testes piloto. Os projetos piloto permitem avaliar o nível de adesão, identificar problemas operacionais, testar a viabilidade financeira, testar os sistemas tecnológicos e a eficiência operacional e ajudar a construir a confiança dos utilizadores. E, por isso, consideramos que são uma forma muito relevante de começar a trabalhar nesta área. Em termos de planeamento, é importante definir os objetivos que queremos atingir com o transporte flexível, o envolvimento das estruturas locais, como as juntas de freguesia, e dos polos geradores de procura, como as escolas, os centros de saúde, hospitais, as zonas industriais. Portanto, é fundamental envolver todos estes interessados. E depois há um aspecto importante. Todos nós queremos que o serviço de transporte seja um serviço porta a porta. Mas
é importante ter em consideração que quanto maior for a flexibilidade de horários e de percursos, maior é a dificuldade de gestão do serviço. E nessa medida é importante estabelecer uma ponte entre aquilo que a CIM ou o município pode providenciar e aquilo que são as expectativas dos utilizadores. Em termos de implementação, mais uma vez, a experiência decorrente do projeto piloto poderá ser muito relevante na fase da implementação. Para colmatar algumas dificuldades de gestão, é fundamental a utilização de plataformas tecnológicas, porque permitem, enfim, designadamente optimizar as rotas e poupar nos custos nessa medida. Finalmente, em termos de monitorização, estando eu aqui a representar a AMT e a Direção de Supervisão, não poderia deixar de falar na necessidade de cumprimento das obrigações de reporte. É fundamental termos dados. Os dados permitem-nos avaliar, monitorizar e também ajudam a novas recomendações e a novas formas de capacitar as autoridades de transporte. E é também importante definir um conjunto de indicadores de performance que ajudem a compreender a evolução do sistema. Portanto, a monitorização, assim como no transporte regular, é fundamental ao nível do transporte flexível. Termino com as recomendações da AMT. O estudo contém recomendações em 3 campos: ao nível do enquadramento legal e institucional, ao nível da implementação e ao nível do desenho dos contratos e dos regulamentos. Vou só referir de forma muito breve o seguinte. O transporte flexível é uma solução muito importante para ampliar a acessibilidade aos transportes públicos. É nossa obrigação ajudar as autoridades de transporte, simplificando os procedimentos de contratação pública e as obrigações de reporte, aumentando o prazo dos projetos piloto e aumentando o funcionamento, tendo em conta o financiamento, tendo em conta as especificidades de cada território. É importante que as autoridades de transporte e os operadores trabalhem em conjunto para a criação de uma verdadeira mobilidade sustentável e para a integração do transporte flexível no transporte regular. Ao nível dos contratos e regulamentos, é fundamental que o sistema de reservas seja de fácil utilização. A utilização de plataformas digitais e até da bilhética integrada é muito importante para atrair população mais jovem e a população ativa, mas não podemos deixar de ter em vista a necessidade de manter as ligações à população mais idosa, designadamente a reserva telefónica. A utilização de tecnologias inovadoras também ajudará as autoridades de transporte a gerir de forma mais eficiente o sistema e a poupar os recursos. E a disponibilização de informação clara e acessível ao público é fundamental para garantir uma maior adesão. O estudo poderá ser consultado e descarregado através deste link ou posteriormente no site da AMT. Queria agradecer a todos pela atenção que dedicaram a esta apresentação e queria terminar com o seguinte. O que mais de importante retiramos da ação de supervisão que realizamos, e nós estivemos em Tondela, na Mialhada, em Alvaiazer e em Tomar, localidades indicadas pelas respectivas CIMs. O que mais importante a equipa da AMT retirou foi o facto de ter conhecido pessoas que trabalham todos os dias em prol do desenvolvimento dos seus territórios. E isso achamos que é de valorizar. Obrigada.